Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 29 de maio, domingo, hoje a igreja nos convida a celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo se eleva aos céus à direita do Pai. É importante termos consciência de que esta elevação, ir para junto do Pai, não significa para nós um abandono, mas antes a graça da abertura do caminho entre Deus e o homem, retomar novamente a comunicação de amor, aonde Deus assume a nossa humanidade. E esta mesma humanidade passa agora a fazer parte do seio da Santíssima Trindade, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, volta à direita de Deus Pai. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Amados irmãos e irmãs, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então a liturgia nos convida a refletir o mistério da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando da grande solenidade de Pentecostes. Hoje, a solenidade da ascensão de nosso Senhor. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, é a conclusão do Evangelho. A conclusão do Evangelho de São Lucas. Nós podemos dizer que há uma grande sintonia, ou poderíamos dizer que fazia parte do mesmo conjunto, tanto o Evangelho como a primeira leitura de hoje, a obra lucana. Então nós vamos ver uma continuidade, elementos muito próximos uns dos outros. Hoje também nós podemos dizer que a igreja é convidada a celebrar, amados irmãos e irmãs, o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E o Papa Francisco nos convida a refletir sobre a escuta, sobre esta atitude profunda de acolher, de escutar aquilo que Deus tem a nos oferecer e também nossos irmãos e irmãs. Voltando, portanto, para o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nós percebemos hoje o Evangelho de São Lucas dizendo, o próprio Senhor Jesus Cristo orientando os seus discípulos. Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão do pecado e de todas as nações, a começar por Jerusalém. Então, o que aqui nós temos como
elemento muito forte. O ressuscitado é o crucificado. O crucificado ressuscitou. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo isso aos discípulos e a cada um de nós hoje. O ressuscitado morreu por nós, por amor a cada um de nós, numa cruz. E nos concede assim, por sua entrega amorosa, a conversão de todos os pecados e o perdão de todos os pecados. A começar por Jerusalém, ou seja, a cidade da paz. Deus nos convida a vivermos, portanto, esta paz que vem do seu amor. Diante disso, todos seremos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo nos diz: assim enviarei sobre vós aquele que o Pai me prometeu, ou seja, o Espírito Santo Paráclito, o Espírito de amor, o Espírito de entendimento. E voltando um pouco antes, o versículo 45 justamente nos traz isto, amados irmãos e irmãs. Nós hoje, o trecho do Evangelho inicia no versículo 46, o versículo antecedente, o anterior, 45, diz que Jesus abre o entendimento dos discípulos, para que eles possam compreender todos os mistérios. Este entendimento alargado, esta graça de compreensão, sobretudo, já vem sendo anunciada por Jesus, nos é dada pela graça do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, então, nos convida a termos confiança e amor em sua presença, a confiar que Ele não foi embora, mas muito pelo contrário, Ele passa agora a estar junto de nós, em nosso coração, em nosso ser, mas também junto de Deus. Deus está em todo lugar, poderíamos assim dizer. Ele habita todos os espaços. Por que não habitaria o nosso coração? Ele eleva aos céus a nossa humanidade, abrindo-nos caminho para que possamos participar do grande mistério de Deus em nossa vida, ou seja, de seres simplesmente limitados e finitos a participar da imortalidade de Deus. E a primeira leitura, então, também retoma este mesmo contexto da ascensão, mas nos chama a uma realidade. Se no Evangelho diz que todos ficam felizes, talvez nós poderíamos cair no erro de dizer, bom, Jesus já nos elevou junto de Deus, Ele vem para a remissão dos pecados, enfim, então estamos tranquilos. Não. Olha o que diz então a palavra para cada um de nós. Na leitura de hoje, a primeira leitura de Atos 1:11. Homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? O cristão não pode estar parado. Ele precisa caminhar, ir ao encontro de Jesus. Como estamos vivendo a nossa fé? Estamos estagnados ou procuramos ir ao encontro do Senhor? Por fim, hoje também, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23, vai nos trazer mais uma vez esta compreensão de que Deus nos concede um espírito de sabedoria, que nos revela a verdade, que nos revela o próprio Deus. Peçamos, portanto, que o Deus da vida nos ajude a abrir os ouvidos para acolher a sua palavra e, acolhendo-a, vivê-la plenamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.